Gente, nós estamos falando desde a segunda-feira, né, das constantes chuvas que têm afetado a nossa capital, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque sempre que chove um pouco acima do esperado ali, ou da média, alguns pontos de Campo Grande acabam alagando, né? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a Isabela Grubert, ela que é engenheira civil e ambiental, Master Pro Engenharia, né? Isabela, muito bom dia, Bom dia, bem-vinda à Bruno. Massa FM. Obrigada. Bom dia, um prazer estar aqui para falar desse assunto com vocês. Prazer é todo nosso. Isabela, a gente sabe que chove em Campo Grande, muitos pontos alagam. Nós temos a situação também do Lago do Amor, daqui a pouquinho a gente fala sobre aquele ponto específico, mas a pergunta é, por que que sempre que chove um pouco a mais, Campo Grande tem pontos críticos que alagam? Tá. Esse problema não é um problema específico de Campo Grande, né? A gente vê, enfim, todas as cidades aí mais urbanizadas sofrendo disso e cada vez mais, né? O que acontece? O sistema de drenagem ele é um sistema antigo, certo? E a cidade, o que acontece com a cidade? A cidade tem uma expansão urbana e uma impermeabilização do solo, né? Então, tudo que antes infiltrava no solo, hoje ela vai para o sistema de drenagem, né? Com a impermeabilização, enfim, novos prédios, novas construções, tudo que hoje ia para o solo está indo para o sistema de drenagem. Então, aí a gente tem uma sobrecarga do sistema de drenagem. Tecnicamente, né, falando aí como engenheira, o sistema de drenagem, ele funciona da seguinte maneira. As bocas de lobo, né, os sistemas de captação precisam captar a chuva, e aí as galerias, as redes transportam essa água de chuva para os córregos, né? Então tudo está funcionando. A captação precisa estar captando essa água de chuva e a rede precisa estar conseguindo transportar essa água de chuva. O que a gente vê, né, avaliando aí o sistema de drenagem de diversas cidades. Essas bocas de lobo, hoje, a maioria delas, por conta, às vezes, de falta de manutenção, a parte de dificuldade de operacionar elas ficam assoreadas, ou seja, entupidas, né? Elas não conseguem cumprir a função delas, que é de captar água de chuva. O que acaba aí numa chuva, né, as chuvas maiores, acaba gerando esses pontos de alagamento, né? A outra questão é também o subdimensionamento dessas redes. São redes antigas que foram dimensionadas para um certo padrão, e hoje a gente tem uma outra contribuição de água de chuva por conta da impermeabilização, e às vezes ele não dá conta, né, de determinada chuva conseguir transportar essa água ali para os córregos, né? Isabela, quando a gente fala dessas tubulações antigas, né, o ideal seria o quê? Seria fazer a troca dessa tubulação, além da manutenção, colocar uma tubulação maior também para que suporte um volume maior, visto porque nós estamos vivendo tempo de mudança climática, chuvas mais volumosas num curto espaço de tempo. O que é o ideal, o que seria o ideal para resolver ou amenizar esse problema? Hoje, o que a gente fala é um conjunto de fatores, né? Precisa-se avaliar os novos dados de chuva, que nem o plano de drenagem de Campo Grande, ele é de 2015. Então, a gente já tem 10 anos aí falando que ele, né, já tem 10 anos que foi feito. Então, refazer aí, por exemplo, a curva de chuva de projeto de Campo Grande com esses novos dados de chuva, né, que os eventos climáticos são, a gente vê que eles estão mudando, então chuvas que aconteciam a cada 10, 25 anos estão acontecendo mais periodicamente, né? Em termos de melhorias, precisa se fazer essa avaliação, né? Essas redes estão subdimensionadas, então elas precisam ser reforçadas. A rede de drenagem a gente não fala de troca, a gente fala de novas galerias, né? Novas captações, né? Novas bocas de lobo, novas galerias, bacias de amortecimento. Então, em Campo Grande foram feitas algumas que a gente viu que surgiram resultados, que essas bacias, elas seguram a água de chuva por um tempo, né? Até conseguir ali ter esse escoamento, né? Então, é um conjunto de fatores. Fora isso, não adianta fazer melhoria, não adianta colocar novas bocas de lobo, não adianta colocar novas redes, se a operação do sistema não estiver de forma eficiente. O que é? Manutenção dessas bocas de lobo, limpeza dessas bocas de lobo, né? De uma forma periódica, a cada 3 meses, a cada 6 meses, porque não adianta a boca de lobo estar ali, a rede, a galeria está ali para levar essa água de chuva, se
no momento ela não está conseguindo cumprir a função dela, né? Então é um conjunto de fatores que precisa ser feito ali para surgir melhorias nesses pontos, né? Com certeza. Falando um pouquinho agora sobre a questão do Lago do Amor, que nós tivemos a chuva essa semana, né? Cerca de 65 milímetros ali na região. Nós percebemos que o Lago do Amor ele encheu bastante. Inclusive, a prefeita, junto com o secretário, falaram que o lago ele está assoreado, que precisa ser feito um trabalho. E em entrevista até disseram que seria um problema ambiental, né, e de engenharia também ali para ser feito, né, um trabalho e tentar e resolver de uma vez por todas o problema. O fato é que aquela obra, ela já havia sido levada há um tempo atrás, ela foi entregue há 17 meses, né, gastaram ali alguns milhões naquela obra, a água passou por cima e levou tudo, né? O que você, como engenheira, pode identificar? A água levaria de fato aquilo? Você acha que talvez o solo não estaria bem compactado? O que aconteceu para a gente ver aquela cena se repetindo após 17 meses de conclusão de uma obra? Olha, voltando, né? É um conjunto de fatores. Se o lago realmente está assoreado, ele tem uma menor capacidade de armazenamento, né? Por conta do assoreamento, ele diminui ali o volume de armazenamento dele. Isso é um dos fatores, né? Essa questão da comporta, né? Vamos dizer assim, que parece que tinha uma comporta lá que não, de alguma maneira não funcionou ou não estava aberta, né? Sim, ela contribui, né, o extravasamento do lago, a força dessa água, e ainda mais uma chuva de 65 milímetros, é uma chuva importante, né? Sim. Contribui sim para que cause o estrago que causou ali, Uhum. né? Então, é um conjunto de fatores. O assoreamento, então, assim, para fazer essa limpeza é uma obra, né? É uma questão bem Ambiental, complexa. inclusive, né? É um problema ambiental e é algo complexo de se resolver também. Uhum. O controle, né, do nível desse lago através de comporta que seja, né? Eu não vi o projeto específico do local, mas essa questão. Precisa se operacionar o sistema, né? Então, por que a comporta às vezes não funcionou, ou ela funcionou de fato, ou aquilo lá não foi dimensionado de uma maneira correta, né? Então, quando a gente fala de chuva, de eventos climáticos, a gente tem que estar preparado para chuvas específicas, que são chuvas de projeto, de 10, 25 anos, né? Então, não adianta então é o conjunto, não adianta se investir, colocar um grande investimento. Foi feita uma obra, 17 meses, teve um grande investimento ali, simplesmente fazer a obra, deixar a obra ali, sem operar o sistema. Então, a gente precisa ter uma operação do sistema. Esse sistema depende de uma pessoa, depende de um operador, ou não, é um sistema automatizado, que a partir de níveis, né, automaticamente abre comportas. Então, é um conjunto de fatores. De fatores. E existe a previsibilidade nesses casos? É possível você prever, falar, olha, existe, porque foi falado, inclusive, que o poder público chegou a manifestar, olha, não foi possível prever, mas existem números, alertas, enfim, é possível, sei lá, essa comporta, vamos abrir um pouco antes aqui, porque de fato vai chover, e evitar que a comporta talvez não dê conta de dar a vazão suficiente? Existe a previsibilidade de chuva, né, de quantidade de chuva. Porém, essa parte operacional, de você depender, às vezes, de uma pessoa para ir lá, por exemplo, a chuva acontece muito rápido, né? Às vezes ela foge um pouco daquilo que foi previsto. Então, é por isso que a gente também bate na tecla da importância de deixar isso tudo sem, às vezes, depender de um operador, de forma automatizada. Hoje existem sistemas... É possível? Sim, hoje existem sistemas que você consegue operar de forma remota, não precisa de uma pessoa ali. Então, às vezes, você tem o tempo de uma pessoa se deslocar para abrir uma comporta. Existem hoje sistemas que você consegue fazer isso de forma remota, apertando um botão no software de um computador, e aí aquilo lá abre de maneira remota, né? Então, existem inúmeras maneiras de você evitar com que isso aconteça. Lógico, são investimentos caros, depende também de uma tecnologia, depende de projetos. Então, é um conjunto de fatores, né? Então, obras de drenagem você simplesmente não pode só fazer e deixar parada ali. Precisa, né, de um acompanhamento, precisa de uma programação.
em todos esses quesitos. Enfim, de fato, o poder público precisa sentar, analisar, estudar, entender de fato quais foram as sucessões, talvez, de erros ou de não ações, né? Identificar o que Isso. de fato aconteceu e buscar uma solução de uma vez por todas. Porque senão, se colocar mais uma obra daquela, gastar mais 3, 4 milhões, vai dar uma outra chuva torrencial. Se não funcionar no sistema manual, provavelmente é um combo de fatores para que aconteça mais uma vez, né? Isso, com certeza. E a gente vê que a drenagem é isso, cada vez mais ela está em evidência por conta disso, né, das expansões urbanas, e a gente precisa dar uma atenção aí para essa questão. Isabela Grubert, engenheira civil e ambiental da Master Pro Engenharia. Eu quero agradecer a sua presença aqui no microfone aberto na Massa FM. Muito obrigado, viu? Obrigada. Por topar fazer esse bate-papo e a gente entender um pouquinho mais e discutir, né, quais ações podem ser tomadas aí para amenizar o sofrimento da população em períodos de chuva. Obrigada, Bruno. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso.